Para mim e para muitos, eu tenho certeza que esse é considerado um dos arcanos mais bonitos e mais cheios de simbologia dos arcanos maiores do tarô. É o que traz aí o título do vídeo, o Arcano da Estrela. E muita gente fala, né, que a estrela é quando fala da estrela guia, do brilho pessoal, do sucesso, da fama, mas tem tanta coisa, que a gente também pode aprender com esse arcano, que eu tenho certeza que 10 minutos de vídeo podem não ser suficientes, mas eu vou trazer muito de riqueza simbólica a respeito dos arcanos maiores do tarô. Eu vou tentar em 10 minutos trazer muito de riqueza simbólica para você entender pontos em comum entre os arcanos maiores do tarô. A gente sempre, eu sempre abro o vídeo com o arcano, do tarô de Marsella que eu tenho aqui. Então a gente se depara, com o tarô aqui de Marsella. É clássico, tá? A maioria deles você vai ver os elementos principais, que é uma estrela que brilha, que desponta mais do que as outras que estão à volta. Uma mulher, nua, sem veste nenhuma, à beira de um rio, carrega como se fosse 2 vasos. Um deles, a água é despejada na terra, o outro é devolvida aí ao rio aonde ela se banha, Aí, eu já disse, o louco ele vem aprendendo, as lições dos arcanos que são colocadas para ele. Então, quando ele chega aqui, no ponto da estrela, ele já passou, por toda a desconstrução do arcano anterior, do arcano da torre. E aí, assim, o que eu faço? O que eu faço com todas essas ruínas, com aquilo que sobra? E ele não sabe muito bem, definir. Então, ele precisa, retirar aquilo que ficou impregnado nele, Então, às vezes, por mais que ele tenha, se desconstruído, sempre fica um resquício ou outro. Então, ele precisa, de fato, se livrar disso para conseguir terminar a sua jornada espiritual. Lembrando que a jornada começa lá no Arcano da Temperança. Então, aqui é uma sucessão de eventos que vem depois disso. Quando a gente se depara com esse cenário, da estrela, a estrela ela está, na mesma linha que a cabeça da figura feminina aqui. Então, indica também que muitas vezes, a gente tem um ponto em comum, Todo mundo brilha em algum momento. E aí vem, uma lista de qualidades a respeito da pessoa. Quando a gente evidencia essa estrela aqui, lendo esse arcano, a gente entende que todos nós somos seres celestes. Então, eu aposto que em algum momento aí da vida de vocês devem ter parado, olhado para o céu, visto alguma estrela que chama atenção e ter parado por alguns minutos, pelo menos, observando. E aí a gente fica, com aquele sentido de o que será que tem para além de onde nós estamos? É também uma reflexão que se tem a respeito desse arcano aqui, tá? Já disse em outros momentos que a água no tarô fala muito das nossas emoções, do nosso inconsciente, das coisas que guardamos por muitas vezes. Então, essa referência dos vasos aqui fala muito, do que a gente ainda precisa se livrar, do que a gente precisa se desprender e o que é que a gente quer realmente semear na terra, o que a gente quer cultivar, qual é o nosso legado, o que a gente quer deixar para as pessoas que nos amam. Então, é um outro ponto a ser observado, desses jarros aqui. Temos aqui, algumas vegetações aqui e essa ave, ela também é vista no tarô de Waite. E ela fala muito do sentido de sabedoria divina, ao qual, por mais que a gente esteja seguindo a nossa jornada, é como se a gente tivesse sido, de fato, acompanhado a trilhar esse caminho. Então, pode-se dizer que a Ibis, além de ser um símbolo de sabedoria, é também como um guia, além da estrela que nos norteia aí no nosso caminho. Contudo, quando a gente vem falar de outros aspectos, digamos assim, dos aspectos sombrios desse arcano, pode perceber que a estrela, ela, apesar de estar acima da cabeça, ela observa essa mesma estrela através da água. Então, um ponto que também pode ser considerado na interpretação desse arcano
é o cuidado que se deve ter com ilusões, né? Porque às vezes a gente projeta uma coisa, a gente acredita que tá no caminho certo, mas aí tá vendo, né, que o caminho oposto, que seria o ideal a ser trilhado. Então, as ilusões, né, a gente não ter a capacidade de enxergar de fato como as coisas elas se representam, é também um ponto a ser considerado, né, na interpretação, por vezes negativa, porque também acontece. Outro ponto em questão que a gente também observa ao ler o arcano, né, ao observar as ilustrações desse arcano, no caso desse daqui do Tarot de Waite, é que parece, né, que é como se o cenário à volta dessa mulher tivesse mais escuro, ela não conseguisse enxergar de fato, né, aonde que tá o rio, aonde que é a terra, apesar de que aqui, né, ela aparece de joelhos, como se estivesse fazendo uma reverência ao rio, né? E quando a gente observa esse movimento da reverência, né, de se ajoelhar, de se prostrar, fala também muito de fé, né, de entrega. A entrega por si só a gente percebe na própria mulher nua, que ela todas as vestes dela foram destruídas lá na torre. Então quando ela chega aqui nesse ponto, quer dizer que às vezes a gente acredita no invisível. Né? A fé ela é movida pelo invisível. Não tem como a gente ter fé em algo que é palpável. Às vezes a gente acredita no futuro, por exemplo, que o futuro, né, pode, sei lá, a pessoa tá passando por uma situação desafiadora nesse momento, mas ela tem fé de que aquilo vai melhorar, que aquilo uma hora acaba. Então, quando a gente observa esse cenário um pouco mais escuro, né, guiado apenas pelas luzes das estrelas, isto quer dizer que, pelo menos nesse arcano, que é a representação da fé aquela fé que, poxa, vai dar tudo certo. Eu vou fechar meu olho e eu tenho certeza que dali um tempo as coisas vão mudar. Então, a fé também, né, um sentido de fé, uma esperança, ela também ela é projetada quando a gente observa o arcano da estrela. Né? Muitas vezes a gente tá passando por uma situação difícil, sabe, tá, sei lá, tentando tirar leite de pedra e isso não é possível ser feito, né, materialmente falando. Mas aí a pessoa ela tem tanta fé que aquela situação ela vai se resolver que realmente se resolve. Então a chama da esperança acesa é como a luz que guia. E essa questão da esperança, ela está aqui no arcano da estrela no tarô mitológico, né? Aqui a gente vê a figura de Pandora. A Pandora ela é casada com o irmão de Prometeu, que a gente já viu Prometeu lá no vídeo do enforcado, inclusive vou deixar aqui no cantinho, em algum canto aqui, eu nunca sei que diacho desse canto. A playlist para você conferir os outros vídeos e aí você vê a questão deste arcano, né, do arcano do enforcado ou do pendurado. Mas voltando aqui no caso do arcano da estrela, Pandora ela já havia sido alertada de que não era para receber nenhum presente que Zeus enviasse, porque Zeus já tinha uma certa rixa com o que Prometeu havia feito. E aí, numa tentativa aí, né, de punição, ele guarda, né, a caixa, por isso que tem a referência da caixa de Pandora. Então essa caixa, ela tem aprisionado pragas, maldições, tudo aquilo de ruim que poderia povoar a Terra e comprometer os seres humanos. Mas Pandora é curiosa e obstinada. Então nada foi suficiente para que ela não abrisse a caixa e ainda assim ela abriu. Porém, mesmo com os insetos, né, com as pragas que voam, ganham o mundo, ela olha para a esperança, que é uma representação de uma fada, né, de um ser brilhante, né, com asas. E é muito claro ver nesse arcano que Pandora ela não consegue enxergar o que tem de ruim. Ela apenas mira aquilo que brilha, né, aquilo que move, né, a curiosidade, e aí ela, nossa, então é você que tá aqui aprisionada, e ela ignora as coisas ruins. Então, nesse caso, quando a gente observa, né, a questão da estrela em si, ela não consegue enxergar as coisas ruins que estão acontecendo. Então, muitas vezes, a gente tá, como eu já havia dito, é uma situação que a gente não espera passar, que testa até o último dos últimos, mas ainda assim a gente mantém a fé de que as coisas elas darão certo. Então, além da própria esperança, da fé,
da entrega, a entrega, né, de devoção. É diferente da devoção da sacerdotisa, que é uma devoção assim que você, sabe, você coloca todas as suas expectativas em cima daquilo para que aquilo se resolva. Então a estrela, muitas vezes, ela tem essa conotação, né, de pedir para que a pessoa tenha força, que ela persista naquilo que ela acredita. E quando ela chega nesse ponto, muito provavelmente as coisas começam aí a virar a chavinha, tá certo? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha também aí tido algumas outras sacadas a respeito desse arcano. Se você ainda assim, né, tem alguma curiosidade ou alguma dúvida a respeito desse arcano, deixa aqui nos comentários para que a gente possa debater aí, quem sabe, né, trazer, enriquecer cada vez mais os seus conhecimentos a respeito do tarô. Então, um beijo e até o próximo vídeo.